Olá, aqui é a professora Suzane. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre o yoga. O que é o yoga? Por que se faz yoga, né? Então eu estava lendo um livro muito interessante do professor mestre Iyengar. E aí, nesse livro, ele tem um capítulo escrito O que é yoga? E ele traz uma definição de um outro texto muito interessante chamado Bhagavad Gita. Nesse livro, Bhagavad Gita, existe uma figura muito importante na cultura indiana, na história indiana, que é Krishna. Krishna é equivalente a Jesus, podemos dizer assim, para a cultura indiana, porque Krishna ele manifesta em corpo físico, em corpo humano, ele manifesta uma divindade. É como um Deus que encarnou. Dentro da história da Bhagavad Gita, né, existe um contexto histórico e aí Krishna tem um amigo a quem ele ensina sobre muitas questões filosóficas, espirituais e inclusive ele fala sobre yoga. E aí para Krishna, entre aspas, quando a mente, o intelecto e o ego estão sob controle, liberados da insaciabilidade dos desejos, de forma que repousam no espírito interior, o homem torna-se um yukta, ou seja, um ser em comunhão com Deus. A chama de uma lamparina não oscila onde não há vento. Assim acontece com o yogi que controla a sua mente, o seu intelecto e o seu ego, e se absorve em seu próprio espírito. Quando a agitação da mente, do intelecto e do ego se aquieta por meio da prática do yoga, o yogi, praticante de yoga, pela graça do espírito que reside em seu interior, encontra a plenitude. Ele então conhece a alegria eterna que está além do limite dos sentidos e que a razão não pode conceber. Opa. Ele habita nessa realidade e dela não se afasta. Ele encontrou o tesouro dos tesouros. Nada existe de mais elevado, e quem o alcança não será abalado nem pelo maior dos sofrimentos. Este é o significado real de yoga, uma libertação do contato com a dor e com o sofrimento. Então, quem já fez aula de yoga comigo, lembra que no final das aulas eu acabo entoando um mantra, né? Recitando um mantra. Esse mantra ele é budista, tá? E ele fala que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres da dor e do sofrimento, e que todos os seres estejam em paz. Esse mantra, essas palavras, né, trazem essa intenção de bem-estar de todos os seres, de que todos os seres sejam livres do sofrimento. E esse é um dos princípios do yoga, né, se não o seu objetivo central. Como se afastar, então, da dor e do sofrimento? Essa é a ciência do yoga. É uma cura de dentro para fora. É uma cura que acontece na psique, na mente, nas emoções, nos desejos. Um processo de cura que se dá por autoconhecimento, por vencer a sua própria ignorância de si mesmo. Como assim? Como fazer isso? O yoga é essa técnica. O yoga é esse processo. Então, muito além do que nós fazemos nas aulas práticas, né, quando nós trabalhamos o corpo, e um pouco de respiração, e um pouquinho de meditação. Na realidade, o yoga ele é muito mais meditação do que práticas corporais, assim como um iceberg. Então, o yoga, a maior parte do iceberg do yoga
ela não está à mostra, né? Não é realizada na maioria das escolas e aulas de yoga que a gente tem por aí, né? E isso é dado por uma questão cultural e comercial também, né? Mas o que acontece? O yoga, ele começa, as primeiras partes do yoga, da prática, da técnica do yoga, são princípios éticos de como lidar com a gente mesmo, de como lidar com as outras pessoas, como lidar com o mundo, de forma a preservar o equilíbrio interno e externo. Então a gente tem os asanas, que são posturas corporais, e essas posturas corporais têm o objetivo de trazer a mente para o corpo, a mente para o agora, através do corpo. A respiração vem em seguida. Quando trabalhamos a respiração, esse fluxo, esse controle do ritmo respiratório afeta o ritmo da mente, do fluxo dos pensamentos. Então, através da respiração, nós entramos em um segundo nível de profundidade dentro de nós mesmos para encontrar esse autoconhecimento. Acalmando a respiração com a respiração consciente, fluindo, direcionamos a nossa atenção para a mente, que seria ainda um outro nível, um pouco mais profundo do que trabalhar a respiração. A respiração, ela é uma ponte, ela está entre o corpo e a mente. E depois da respiração nós focamos a mente, direcionamos a mente para um só ponto, para um só estímulo. E o que acontece? Os pensamentos estão lá acontecendo e nós focamos a mente. E os pensamentos não estão mais lá. E os pensamentos voltam, sem que a gente perceba. E aí a gente começa a pensar. Quando percebemos que estamos pensando, voltamos a manter a concentração. E nesse exercício de concentrar, distrair, concentrar, distrair, concentrar, distrair, nós vamos educando, treinando a nossa própria mente a manter-se fixa, a manter-se focada. Quanto mais exercitamos a concentração, então a mente se recolhe, se aprofunda, se acalma. E esse é o estado da meditação. No processo da meditação, pode acontecer de você simplesmente perceber os seus pensamentos e perceber que você não é os pensamentos. Você observa o pensamento. Então você não é o pensamento, você é o observador. No processo da meditação, você pode passar a pensar de uma forma mais lúcida. É um pensamento diferenciado que surge. É como se a mente estivesse funcionando num outro nível, no nível da reflexão. E pela reflexão existe a compreensão profunda de um assunto. Muitas vezes, através dessa reflexão, nós encontramos soluções, nós encontramos respostas. Nós nos conhecemos profundamente, podemos compreender algum assunto com maior consciência, mais percepção. E ainda mais profundamente, é possível direcionar a meditação, eu posso dizer assim, para o próprio espírito interno. Claro que é interior, né? O próprio espírito. O espírito é algo que existe dentro do ser humano, que existe dentro dos seres vivos.
E ele existe. Ou ela existe dentro da gente. Essa parte divina, essa parte sagrada. Eu gosto de orientar os meus alunos que o espírito, ou a alma, que seja, está dentro do coração. E quando a mente se acalma e nós nos concentramos dentro do nosso coração com reverência, esse é o processo do yoga. Nesse momento, as dores, o sofrimento, as angústias se dissipam ou se tornam claros. É como colocar luz em algo que está escuro. Quando você toma consciência de algo, é como colocar luz a esse algo. E então você compreende, você sabe, você se torna consciente daquilo. E muitas vezes esse processo de tornar-se consciente é também um processo de cura. É também um processo de liberdade, de libertação interna de um sofrimento. Isso é yoga. E para isso é o yoga, muito além das práticas corporais. Obrigada.